Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, mais uma super aula. Na verdade, não é uma aula apenas, né? Da forma que eu, professor Luiz, tracei o projeto pedagógico, o projeto didático para explicar a lei de responsabilidade fiscal, ficou como mini curso, né? É um mini curso. E aí, professor, quais são as orientações iniciais? Primeiramente, a LRF é a Lei Complementar 101 de 2000, dia 4 de maio de 2000, é a LRF, Lei Complementar 101 de 2000. Esta lei, ela tem 75 artigos e esta lei nós temos nada mais, nada menos que 10 capítulos, né? São 10 capítulos e 75 artigos, né? Professor, qual que vai ser a metodologia? Gente, primeira coisa, o projeto, né, o projeto pedagógico, nosso projeto didático é o seguinte, tá? Este curso, esse mini curso da LRF, nós iremos estudar artigo por artigo da LRF, artigo por artigo. E qual que foi a estratégia de organização? Então, nós teremos 10 aulas de lei de responsabilidade fiscal. Cada aula diz respeito a um capítulo específico da lei. Por exemplo, essa primeira aula, o primeiro capítulo da lei, é o capítulo das disposições preliminares, né? Que está contido no artigo 1º e o artigo 2º da LRF, né? Professor, então essa aqui é a primeira aula, bacana. E aí, professor? Aí nós teremos a próxima aula, que é o capítulo 2, que é do planejamento, e assim por diante nós vamos estar estudando aí, 10 aulas específicas da LRF. Bacana? Então vem comigo, disposições preliminares. Professor, qual que é o trabalho das disposições preliminares, né? Normalmente, todas as leis, não somente a LRF, quando a gente fala de disposições preliminares, ele traz o quê? A abrangência da lei e traz alguns conceitos básicos importantes que serão utilizados no decorrer da lei em vários momentos. Então, isso que a gente vai passar para vocês, as disposições aí preliminares da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, vem comigo. Eu quero explicar para vocês aqui, vamos logo na lei aqui, a ementa da lei. O que é a ementa da lei? A ementa da lei é exatamente isso aqui, ó. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, né? Professor, a ementa da lei diz exatamente qual vai ser o trabalho da lei. Então, qual que é o trabalho da lei? Gente, o trabalho da lei é isso aqui, ó. Vai estabelecer normas para uma responsabilidade da gestão fiscal, né? A responsabilidade da gestão fiscal. Professor, qual que é o plano de fundo da responsabilidade fiscal, né? Desculpa, gente. A responsabilidade fiscal tem dois grandes objetivos que a gente vai falar ainda nessa aula, mas eu já vou dar uma entrada para vocês. O que é? Evitar déficits públicos e reduzir o endividamento público. Então é exatamente isso que busca a lei, né? Então a lei de responsabilidade fiscal, ele busca reduzir os déficits públicos, né? Aliás, evitar déficits públicos. O que é um déficit público? É quando você tem uma despesa, em especial as despesas primárias, maior do que as receitas aí do período. Então isso se vai gerar o quê? Um déficit público, um número negativo. E claro, você fez isso, você vai ter uma irresponsabilidade fiscal, né? Tudo bem, professor, o que mais? Vem comigo aqui, tá? Outra coisa importante. Gente, estabelece normas de finanças públicas, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, é um marco na gestão pública no Brasil, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal, para chegar a este formato da Lei Complementar 101 de 2000, tá? Passou por vários outros momentos, principalmente na década de 90. Né? Lá na década de 90, nós passamos por um período de ajuste fiscal rigoroso, tá? Onde foi implantado o Plano Real. Com a implantação do Plano Real, né, um plano de sucesso, que até hoje nós utilizamos a moeda real, é decorrente lá daquele processo lá do Plano Real. O que aconteceu lá no Plano Real? Aconteceu o seguinte, eu vou falar para vocês aí, sem medo de ser feliz. Houve a estabilização da moeda,
o governo falou o seguinte, olha, agora nós temos que nos preocupar em quê? Em gastar aquilo que nós arrecadamos. Agora nós temos que ter uma responsabilidade fiscal. E aí foram feitas o quê? Várias medidas nesse sentido. Uma delas eu vou destacar para vocês, que é a Lei Rita Camata. A Lei Rita Camata antecedeu a Lei Complementar 101. A Lei Rita Camata, por exemplo, estabeleceu o quê? Limites para o gasto com pessoal. Olha aí, só que os limites para o gasto pessoal introduzidos pela Lei Rita Camata tinha uma abrangência apenas para o Poder Executivo, deixando o Legislativo, o Judiciário, fora dos ditames da lei. Ou seja, teve a Lei Rita Camata, foi importante, foi um marco importantíssimo. E depois, para consagrar todo esse processo, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito importante isso aí para o equilíbrio, para a estabilidade da economia no Brasil. Por quê? Porque os gastos públicos são prioritários. O gasto público ele vai fomentar ou ele vai destruir uma nação. Pode ter certeza disso, né? Bacana? Então vamos cá. Vem comigo. Vem cá. Acabei de falar um pouquinho para vocês sobre o histórico aí da Lei de Responsabilidade Fiscal e agora eu quero falar uma coisa para vocês. Olha só, é uma lei complementar. Quando é uma lei complementar, significa dizer que vai complementar o quê? A Constituição Federal de 88, né? Professor, qual que é o dispositivo que esta lei complementar, ela tá aqui, ó, estabelece finanças públicas, né? Então vai ser o quê? Uma lei complementar que vem complementar aí o texto da lei, especificamente 2 artigos específicos da Constituição Federal, que eu vou passar para vocês aqui, ó. Primeiro, né? O artigo 163 da Constituição Federal de 88, combinado, né? Combinado com o artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal de 88, né? Este aqui nós já estudamos no nosso curso de AFO, né? Nós já estudamos no nosso curso de AFO. Bacana? Então já fiz essa introdução, eu era obrigado a fazer essa contextualização para vocês, para dizer para vocês que, inclusive, hoje em dia eu digo que a responsabilidade fiscal ainda é importante, tá? Esta lei aqui, ela é muito importante, tá? Sem ela, com certeza aí, o Brasil já estava aí caminho da falência, isso eu garanto para vocês, né? Porque a administração pública quer começar gastança e tem que controlar isso, né? Ok? Vem comigo. Antes de entrar especificamente na lei, eu tenho que passar para vocês um outro recado importante, muito importante para vocês. Gente, esse curso nosso de Lei de Responsabilidade Fiscal, ele vem coroar, ele vem complementar o nosso curso de AFO. AFO, esse curso que o professor Luiz Antônio gravei para vocês, assunto por assunto, muito detalhado, aulas estritamente planejadas, organizadas, com muitos exercícios. Então, eu não aconselho o aluno que é a primeira vez que está estudando a Lei de Responsabilidade Fiscal e vir direto para as aulas sem assistir às aulas de AFO. Normalmente, a aula de AFO, né, nas emendas dos editais, está lá as aulas de Administração Financeira e Orçamentária e lá no final tem Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, no nosso curso de AFO, nós temos diversos momentos que nós utilizamos dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal para explicar aquela situação momentânea. Então, a orientação do professor Luiz Antônio é que vocês aí assistam primeiro ao nosso curso de AFO, aula a aula na sequência, porque quando você chegar neste momento, você vai ficar top de linha, com certeza aí você estará muito preparado para qualquer banca de concurso, com certeza. Bacana? Então vem comigo, né? Professor, cai na segunda fase, né, uma prova discursiva, por exemplo, Lei de Responsabilidade, objetivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Gente, a LRF tem 2 objetivos bem distintos, tá? E muito importantes a serem buscados, né? Primeiro, olha só, evitar déficits orçamentários, né? Déficits públicos, né? Professor, o que significa evitar déficits públicos, né? Então nós temos aqui, ó, a receita e a despesa, né? Ou seja, que haja um equilíbrio entre receita e despesa.
Professor, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso através dos instrumentos de planejamento, né? Ou seja, LDO, LOA, anexo de metas fiscais, anexo de riscos fiscais, né? Relatórios, prestação de contas, que é mais? Controle na geração das despesas de caráter continuada e assim por diante. Então, o primeiro objetivo da Lei de Responsabilidade Fiscal é evitar déficits orçamentários, né? Inclusive, eu digo para vocês a importância desse assunto, que a ex-presidente Dilma Rousseff, ela teve todo o seu processo de impeachment motivado por isso, né? Motivado aí em relação a uma irresponsabilidade, famosa pedaladas fiscais. Então isso aqui é importante, claro que ele é importante, né? Por quê, professor? Se você tem um déficit orçamentário, um déficit fiscal, ou seja, depois de realizado o orçamento público, né? O que acontece, cara, se você tem um déficit, né? Cara, se você tem um déficit, você vai ter que financiar esse déficit, né? Porque a despesa já foi realizada. Você vai ter que pagar essa despesa. E aí? E você vai ter que buscar fontes de financiamento. Quando você busca fontes de financiamento, você vai ter que pagar juros para cobrir essa despesa. Vai cobrir o juro, ou seja, você vai aumentar o endividamento público da administração pública e, claro, vai perder a atuação do orçamentária. É igual na sua casa. Se você tem lá a sua renda, se você ganha R$3.000 por mês, tá certo? Todo mês é a sua receita R$3.000 por mês, as suas despesas não poderão, teoricamente, superar a R$3.000. Vamos supor que todos os meses você gasta R$3.200. Então você vai estar tendo um déficit de R$200. Esses R$200 você vai ter que encontrar formas de financiamento, né? Ou seja, vai comprometer as suas rendas, as suas receitas futuras com essas despesas, com os pagamentos de juros. Então é exatamente isso que não pretende, que a lei pretende aí evitar déficit orçamentário. Professor, qual que é o outro objetivo principal? Olha só, reduzir o endividamento do governo. Tá? Tem um capítulo da dívida e do refinanciamento da dívida, que a LRF detalha especificamente esse assunto aqui do endividamento. Então, os dois grandes, né? Uma coisa importante, né? Primeiro, o déficit orçamentário é evitar déficits orçamentários. Em relação ao endividamento do governo, é o quê? Reduzir. Aqui está falando que é impedir? Não, não é impedir. Tá? É previsto, dentro de uma responsabilidade na gestão fiscal, você se endividar. Tá? Por exemplo, você ganha R$3.000 por mês, você quer comprar, você quer fazer um investimento, comprar um carro, né, que custa aí R$30.000, 10 vezes o valor de sua receita. Pode, claro que pode e deve. Tá? Veículo hoje ele é essencial na vida das famílias, né? Então, o que você faz? Evitar endividamento, reduzir o endividamento público. Então, dentro das suas possibilidades, com prestações aí que caibam dentro do seu orçamento, é permitido você comprar esse carro aí para a sua família. Então, dois grandes objetivos: evitar déficits e reduzir o endividamento do governo. Bacana? Então vem comigo, né? Vem comigo, né? Professor, primeiro, evitar déficits orçamentários. Segundo, reduzir o endividamento do governo. Bacana. Como que a LRF vai conseguir atingir esses resultados? Através de 4 pilares, né? Primeiro pilar, planejamento, né? No planejamento aqui, gente, ele fortalece os instrumentos de planejamento, LDO, LOA, tá? LDO, LOA. O que mais que ele faz no planejamento? Ele cria critérios, critérios para as novas despesas. Ele trata da receita, especificamente que a receita tem que ter uma metodologia. Ele trata da renúncia da receita, ele tenta evitar renúncia da receita e, claro, que ele fala em despesa. Olha aí. São todos os elementos que a gente vai estudar, cada um desses, para evitar
o déficit aí orçamentário. Transparência, né? Ou seja, transparência, publicação. Aqui nós temos o relatório, ó, relatório resumido de execução orçamentária, então relatório de gestão fiscal, né? Aí o relatório de gestão fiscal, controle, né? Esse controle ele é bimestral, tá? E quadrimestral e principalmente sanção, ou seja, aqueles que não cumprirem, tá? Os ditames em relação a isso, né? Esses caras aqui ainda no planejamento ele vai traçar diversos limites para a geração de controle, né, de despesa, né? Então pronto, isso aqui que vai trazer o equilíbrio. Sanção, né? Junto com a Lei de Responsabilidade Fiscal, tramitou a Lei 10.028, tá? De 2000. Essa Lei 10.028, ele trata contra os crimes contra as finanças públicas aí, ou seja, vai penalizar aquele agente que não cumpriu, que não cumprir aqui o que traz a lei. Então, esses aqui são os 4 pilares para se atingir. Professor, deu certo? Claro que deu certo, né? Nós temos aí já quantos anos já de lei de responsabilidade fiscal em vigor, né? Bacana? Pronto. Feita essa introdução, vamos agora diretamente aos artigos, né? Então, o primeiro artigo da lei, aliás, primeiro capítulo 1º das disposições preliminares, né? O que trata das disposições preliminares? Normalmente, as disposições preliminares tratam do objeto da lei, vai informar para a sociedade quem que está obrigado a cumprir essa lei e, claro, conceitos básicos, né? Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no capítulo 2º do título 6º da Constituição Federal. Lei complementar é porque é o seguinte, a Constituição Federal disse que essa normatização será por lei complementar, ou seja, tem que ter amparo na onde? Na Constituição. O artigo 1º, ele vai informar aonde que está o amparo. Aí ele fala, Constituição Federal, título 6º, que é da tributação e do orçamento. Tá? Primeiro, aliás, capítulo 2º, das finanças públicas. Nas finanças públicas nós temos 2 seções, das normas gerais e dos orçamentos públicos, ou seja, o amparo constitucional para essa lei está aqui, normas gerais, artigo 163 da Constituição Federal de 88, e dos orçamentos, especificamente lá no artigo 165, parágrafo 9º da Constituição Federal. Professor, aonde que eu enxergo isso? Ele vai assim, cabe a lei complementar, 2 pontos. Aí vem os incisos. Dentro desses incisos é o quê? É o que vai ser os assuntos a serem tratados pela lei complementar. Pronto, bingo, está aí. Então pronto, o artigo 1º trata sobre isso, né? Pronto, explicado para vocês o amparo constitucional. Professor, o que mais? O parágrafo 1º do artigo 1º, ele vai tratar do objeto da lei, né? Qual que é o objeto da lei? Eu já falei para vocês. O objeto da lei é o quê? É buscar na administração pública a responsabilidade na gestão fiscal. Puxa vida, professor, responsabilidade na gestão fiscal é muito amplo, com certeza, né? É muito amplo. Só que o legislador, ele foi detalhista. No parágrafo 1º do artigo 1º, ele vai trazer cada dispositivo que nós iremos comentar no decorrer desse nosso grandioso curso de Lei de Responsabilidade Fiscal. Ou seja, vem comigo, ó, a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe, olha só, ele não quer cara mais amador, ó, ação planejada, transparente, em que se previne riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas e resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições que tange a renúncia de receita, geração de despesa com pessoal, da Seguridade Social e outras,
dívida consolidada imobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, a famosa ARO, concessão de garantia e inscrição em restos a pagar. Ou seja, todos esses itens aqui, tá? Todos esses itens aqui são itens que a lei e nós iremos decorrer na aula. Por exemplo, aqui, vamos colocar aqui, ó, ação planejada, transparente, que previne riscos e corrige desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, né? Quando ele fala equilíbrio? Ele quer o quê? Equilíbrio de receitas e despesas. Bacana, né? Mediante cumprimento de metas, né? Claro. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio Carvalho, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para você que acabou de assistir essa nossa aula específica, aula top de linha para o concurso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 2019. Nós aqui da Lá Concurso montamos um super curso completaço, ponto a ponto do edital. Essa aula que você assistiu é uma pequena parte da aula, ela não é completa, é uma aula demonstrativa. Essa é a intenção de demonstrar o nosso trabalho, a qualidade do nosso produto. Então convido você, é o seguinte, né, para clicar aqui embaixo, tem um link, você vai ser direcionado diretamente para o site da LAC e ali você pode fazer sua matrícula num curso completaço. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, ponto a ponto do edital, por apenas 10 parcelas de R$20. 80 dias de acesso, o nosso cargo é assistente administrativo, ali está técnico, um erro do nosso marketing aí. Então, 80 dias de acesso, você vai poder assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Bacana? Dá tempo, o edital não está difícil, eu conheço esse edital com uma palma da minha mão, já estudei esse edital, já tenho até um vídeo gravado com análise desse edital, então convido vocês aí a pagarem, fazendo investimento, vai ser o melhor investimento da sua vida, 10 parcelas de R$20 aqui na Lá Concursos, que você não vai se arrepender. Bacana, meus amigos? Um forte abraço e espero vocês. Tchau, tchau.